Olá, criptomaníacos! Alguns indicadores mostram pra gente que as baleias estão voltando para o mercado de criptomoedas após um breve período de férias. Mas ao mesmo tempo que isso ajuda na subida de preço, também ajuda na manipulação de mercado, podendo criar algumas armadilhas para as sardinhas. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Antes de entrar no gráfico, vamos ler algumas notícias que saíram recentemente. Enquanto isso, você faz o quê? Deixa aquele like para colaborar com o canal. Aperta o botãozinho aí, não custa nada, de graça. Tá feliz aí com o Bitcoin subindo, passando dos 41 mil dólares. Então, deixa o like e se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Tá aí a primeira notícia que eu queria mostrar para vocês. Moedas digitais nacionais podem substituir o dinheiro completamente, segundo o Bank of America. O Bank of America disse no relatório que CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais, são inevitáveis e podem substituir o dinheiro no longo prazo. Continuando aqui na matéria, segundo o Bank of America, as moedas digitais nacionais desenvolvidas por bancos centrais são um sistema de pagamentos muito mais eficaz que o dinheiro, e sua extinção era inevitável. Bom, a primeira pergunta é, são eficazes para quem? Para a gente ou para o Banco Central? Porque, na minha visão, elas são mais eficazes para o controle do Banco Central. O Banco Central vai saber tudo o que você faz com o seu dinheiro. Comprou uma bala, ele vai saber que você comprou uma bala. Comprou Bitcoin, ele vai saber que você comprou Bitcoin. Tudo vai ser rastreado. Então, isso é negativo para a gente, mas muito eficaz para o governo. Continuando aqui. No mundo, 80% dos bancos centrais já exploram a adoção de moedas digitais em algum nível. 80%. Com 40% deles em fase de testes. As CBDCs também poderiam diminuir os casos de uso de stablecoins, como por exemplo o Tether, o USDT, que hoje podem apresentar maior risco para a estabilidade financeira. Já estão dando aqui uma cutucada nas stablecoins, Olha só, eles falam que as CBDCs, as moedas digitais de bancos centrais, são inevitáveis, vão acontecer, mas que as stablecoins apresentam risco para a estabilidade financeira. Já deixando claro para a gente o seguinte, na hora que as CBDCs saírem do papel, eles vão proibir stablecoins, Estão dando essa dica desde já. Então você aí que tem o USDT, tem Tether, saiba que a existência dela tem prazo de validade. Lá na frente, ela só vai existir se o Banco Central do país permitir. Ele só vai permitir se ele ganhar alguma coisa com isso. Continuando, o Banco Central brasileiro é uma das autoridades financeiras globais que trabalha para a digitalização da moeda nacional, o real. Um coordenador do projeto, porém, disse nas últimas semanas que a CBDC brasileira não deve ser baseada em blockchain, o que gerou controvérsia. E é claro que não, Como a gente sabe, a blockchain é transparente. Qualquer um pode ver o que acontece dentro da blockchain. E se é transparente, ela dificulta uma coisa que aqui no Brasil, a gente é craque pra caramba, que é a corrupção. Como é que os bandidos, deixa eu corrigir aqui, como é que os políticos vão conseguir desviar dinheiro se esse sistema nacional for muito transparente, se todo mundo souber para onde está indo o dinheiro do governo? Então é melhor que o real digital não tenha blockchain, não seja baseado em blockchain, seja um sistema bem fechadinho ali, para que eles consigam manter aquela tradicional roubalheira de sempre, como, por exemplo, a gente vendo aquelas malas, lembra as malas de dinheiro abertas na sala de um político? Então, precisa fazer isso de forma digital também, e a blockchain poderia atrapalhar. Então, está tudo aqui alinhado com a tradição brasileira. Não vamos deixar isso acabar, Porque para isso que serve o Estado, não faria sentido acabar ali com a festa dos políticos. Mas para te convencer que o real digital é uma coisa boa, o que eles costumam fazer? Eventos aí digitais para explicar como será o real digital. Então, outra notícia aqui, Banco Central faz evento online para falar sobre o real digital e recebe críticas nas redes sociais. Opa, será que o povo está ficando esperto? Vamos baixar aqui para entender o que aconteceu. Bom, então aconteceram eventos online sobre o real digital para discutir junto à sociedade os benefícios gerais e casos de uso que possam se beneficiar de um real digital. Benefícios? Vamos ver aqui o que eles falaram, Olha aí que bonita a apresentação aqui do real digital, CBDC, nova forma de representação do real,
Aí eles apresentaram aqui, mantém todas as suas características. Unidade de conta, legal, né? Meio de troca, pô, show de bola. Reserva de valor, pô, aí é novidade, né? O real é reserva de valor. O pessoal, pelo jeito, não gostou muito. Então está falando aqui que a imensa maioria dos comentários ironizava a expressão reserva de valor, destacada na imagem do anúncio como característica do real digital. Uma das postagens questionou: reserva de valor, Twitter não era contra fake news? Aqui tem outra também. Outro comentário disse: real digital igual reserva de valor. A piada do dia é essa. Como vocês sabem, nenhuma moeda estatal serve como reserva de valor, porque são moedas inflacionárias, ou seja, elas perdem valor com a passagem do tempo. O político imprime mais moedas e cada unidade dessa moeda perde valor. É por isso que quando você tinha o real lá no início, lá em 1994, você conseguia comprar com R$50 a compra do mês inteiro e agora R$50 você não consegue fazer absolutamente nada, né? Então não serve como reserva de valor. E tanto faz qual moeda estatal, tá? Aqui no gráfico vocês têm o dólar. Na linha azul era a estimativa do Fed, do Banco Central Americano, com relação à inflação nos Estados Unidos. Você vê aqui que eles estavam esperando que ela atingisse esse patamar aqui, pouco acima, né, dos 3% ao ano. E aí, essa linha rosa marca como está a inflação na realidade. Então, ela já passou aqui dos 5%, se aproximando de 5,5%, muito acima da estimativa do Banco Central Americano. Ou seja, o dólar também está se desvalorizando de forma acelerada, apesar dos governos falarem que não vai ter inflação. Sim, está acontecendo, mesmo eles falando que não. E num cenário onde o dinheiro está perdendo valor, o que vocês esperam que os grandes investidores façam? Eles precisam se proteger. Então eles vão correr para ouro, vão correr para imóveis e também vão correr para algo chamado Bitcoin. E esse gráfico aqui mostra isso. O que é esse gráfico? Esse gráfico colorido, vocês estão vendo aqui, ele mede o preço do Bitcoin. Mas cada cor tem um significado. Aqui está explicado, tá? Quando está azulado, somente peixe pequeno, né? As sardinhas estão comprando, acumulando Bitcoin. Quando está aqui na fase amarela, vermelha, significa que as baleias também entraram na jogada. Baleias estão acumulando Bitcoin. O gráfico aqui apresenta o período dos últimos 12 meses, né? Então vai lá desde julho de 2020 até julho de 2021. E olhem que interessante o que a gente consegue entender. As baleias entram no mercado, então essa fase aqui, ó, vermelha, amarela, tem muita baleia no mercado. O que acontece com o preço? Sobe, tá vendo? Tem uma subida de preço e de repente as baleias desaparecem. Fica azulado aqui. Significa o quê? Significa somente sardinha no mercado. E sardinha tem dinheiro suficiente para manter o preço lá em cima? Não. O que acontece quando o gráfico fica azulado, a tendência é o preço desabar, como vocês estão vendo aqui. E aí desaba, fica nessa região aqui, né, azul e verde, ou seja, as sardinhas dominaram, baleias desapareceram e o preço corrige. Mas aí quando o preço volta a ficar amarelo, vermelho, o que indica pra gente? Baleias reapareceram. E quando elas reaparecem injetando dinheiro, olha o que o gráfico faz. Dispara. E ele dispara até onde? Até um topo, quando as baleias vão embora, sobram somente as sardinhas, né, azuis aqui. E o que acontece a partir desse ponto? O preço desaba. Mas temos algo interessante acontecendo. Notem que o gráfico que estava azul, ele acaba de se tornar, ó, ele começou a se tornar aqui verde, amarelo e agora voltou a subir com tudo. Porque o amarelo indica o quê? Retorno das baleias, né? A tendência é o quê? Verde, amarelo, depois vermelho, ou seja, muitas baleias retornando e o preço disparando. Então, esse retorno aqui das baleias é muito importante e tende a elevar o preço a patamares bem mais altos. Então, é um gráfico otimista para o momento que a gente está passando. Da mesma forma que essas baleias ajudam na subida de preço, elas também podem ajudar numa queda, né, numa armadilha de mercado, porque possuem quantidade de Bitcoin suficiente para fazer isso, né, para impulsionar aqui uma queda, no caso, fazer uma força vendedora. Para a gente entender melhor isso, vamos entrar
dos nossos famosos gráficos aqui, começando pelo gráfico diário. Mostrando assim para vocês, fica claro que vai ter aqui algum indicador, algumas vezes apontando para cima com as setas verdes, algumas vezes apontando para baixo nas setas vermelhas. Vamos entender melhor isso dando um zoom aqui para o preço no momento atual. Vamos lá? Então, o que vocês estão vendo hoje é o preço subindo mais uma vez. Olha a quantidade de velas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias subindo. Que força que o Bitcoin está nesse momento, né? E afastando um pouquinho aqui, ó, olha que interessante. Respeitando aqui a nossa linha amarela, a linha de tendência, né? Teve um falso rompimento aqui, mas rapidamente voltou para cima dela, como vocês estão notando. Um ponto importante que vocês sabem, a gente ainda não saiu desta faixa amarela aqui, que é a minha resistência, né? Eu esperaria o preço romper esta faixa amarela aqui para ter mais confiança nessa subida. Essa faixa amarela, como vocês podem ver nesta região aqui, e também nessa e nessa região, já segurou o preço por algumas vezes. Por isso que eu espero, né, de forma conservadora, um rompimento aqui dos 43 mil dólares, desse topo da faixa amarela, para dar mais segurança com relação a essa subida. E hoje eu estou trazendo para vocês duas linhas aqui, dois indicadores interessantes. A linha rosa, que é o EMA 200 do gráfico diário, e a linha branca, que é o MA100, a média móvel de 100 dias. E por que eu estou trazendo essas duas linhas? Porque, primeiro, a gente teve um rompimento dessa linha rosa, do EMA 200, né? E depois um suporte aqui, ó, testou o suporte, né? Rompeu, fez a linha rosa de suporte e voltou a subir. Historicamente, isso é positivo, tá? Isso indica uma tendência de subida, mas que só é confirmada após o rompimento da linha branca, do MA100. Antes disso, pode ser uma falsa subida com forte correção que vai para um fundo mais abaixo. E no momento, vocês podem perceber que o dia, né, está aqui acima da linha branca, o que é muito interessante, tá? Está subindo com força. A linha branca está posicionada nos 40.185 dólares e o preço está em 41.307. Então está bem acima por enquanto, o que é ótimo. E eu trouxe essas duas linhas para a gente comparar com outros momentos na história onde o preço estava ao redor das linhas, né? Estava testando esta região aqui. Então vamos voltar para verificar quando aconteceu uma alta e quando aconteceu uma baixa, para ver se a gente consegue tirar algo daí. Então vamos lá, começando por 2013, né? Este momento aqui atrás. E esse aqui é o primeiro, né? Olha o que aconteceu aqui. Bem parecido com o momento atual, inclusive, tá? Notem que o preço ele recua para baixo das duas linhas, né? Tanto da branca quanto da rosa. Vem nesse fundo aqui. A partir daí, ele rompe a linha rosa, como a gente fez. Testa a linha rosa como suporte, exatamente como a gente fez agora. Volta a subir e rompe a linha branca com tudo, tá? E aí o preço dispara. Ou seja, no caso, confirma uma reversão de tendência e um movimento de alta. Então, entendam como esse cenário é o cenário positivo. Vamos para o próximo aqui, que já é entrando em 2014. Mais uma vez o preço cai para baixo das duas linhas, né? Rompe a branca, rompe a rosa para baixo, faz a rosa de suporte, mas quando sobe não consegue superar a resistência da linha branca e o que acontece? Desaba. Desaba para um fundo abaixo do fundo anterior. Ou seja, como a seta indica para vocês aqui, confirma a tendência de baixa, tá? Essa situação não é reversão, é confirmação de tendência de baixa. Vamos seguir aqui para um período mais para frente. Agora já estamos em 2015. Notem aqui, mais uma vez, o que acontece. O preço rompe as duas linhas para baixo, encontra um fundo, volta a subir e rompe a linha branca e a rosa aqui com tudo, né? O que configura para a gente reversão de tendência e tendência de alta, né? Então dá uma disparada de preço a partir daqui. Seta verde, como vocês estão vendo aqui. Passando mais para frente, deixa eu fazer aqui, já estamos aqui, início de 2018, o que acontece? Preço desaba para baixo das duas linhas, quando volta a subir, rompe a linha rosa e vai buscar a linha branca. O que acontece aqui? Sofre a resistência da linha branca, não consegue romper, o preço desaba para um fundo lá embaixo, né? Inclusive vai buscar um fundo abaixo do fundo anterior, ou seja, confirma tendência de queda, seta
vermelha. Seguindo aqui, vamos para frente. Qual é o próximo momento? Estamos aqui em outubro de 2019. Olha o que acontece. O preço cai para baixo das duas linhas, encontra um fundo, volta a subir, rompe a linha rosa, vai buscar a linha branca, sofre resistência, não consegue passar e notem, ó, chega a romper aqui rapidamente, né? Só um pavio, ou seja, fecha o dia abaixo da linha branca, portanto, não confirma rompimento da linha branca e, sendo assim, confirma a tendência de queda. Então, no caso aqui, deixa eu pegar seta vermelha, né? Ou seja, confirmação de queda pelo não rompimento da linha branca. Mais para frente, a gente entra aqui no período março de 2020, no meio da nossa crise. O que acontece? O preço rompe para baixo das duas linhas, encontra um fundo aqui. Quando volta a subir, rompe a rosa e rompe com tudo a branca, não sofre resistência. E o que vocês percebem na sequência é a disparada de preço que a gente já conhece, ou seja, confirma a reversão de tendência e confirma a subida de preço que a gente observa aqui. Então, como vocês estão percebendo, na história, né, o que a gente percebe é que o rompimento da linha rosa é interessante, mas ela não confirma nada se não acontecer um rompimento da linha branca, do MA100, que no momento está acontecendo e a tendência é que aconteça, tá? O preço está em 41.500 aqui, ó, subindo com força, já se distanciando do MA100, que, como eu falei para vocês, está em 40.200 mais ou menos, né? Então o preço está disparando, confirmando essa reversão segundo essa análise que eu estou fazendo. Mas, como eu disse, eu vou aguardar o rompimento desta faixa amarela como um todo aqui, que vai até os 43 mil dólares, tá? Eu sou mais conservador, vou aguardar o rompimento dos 43 mil dólares, porque já segurou o preço em outras oportunidades. Então, estou aqui na expectativa, mas tudo leva a crer que esse rompimento aqui no gráfico diário está indicando reversão de tendência. Como o gráfico diário representa mais o curto prazo, né, coisas que vão acontecer agora nos próximos dias, a gente também quer avaliar o médio e longo prazo e por isso eu vou abrir o gráfico semanal para verificar se essa reversão aqui tem muito gás, né? Até onde pode subir sem encontrar problema. A gente está aqui no 41.400, 41.500, até onde pode ir aqui sem muito problema. Abrindo o gráfico semanal, a gente percebe que houve o rompimento desta linha branca, EMA 21, do gráfico semanal, que geralmente é enxergado no mercado como um indicador de reversão, né? No caso, fechar a semana acima dessa linha branca, do EMA 21, indica reversão de tendência. Mas existem pegadinhas, por isso que eu trouxe aqui também esta linha amarela, que é o MA20, ou seja, a média móvel das últimas 20 semanas. E por que eu trouxe isso? Porque a gente pode notar que a gente não tem uma confirmação de reversão no gráfico semanal enquanto não ocorre o rompimento também da linha amarela, do MA20. Ela geralmente é utilizada aqui para fazer uma armadilha para os touros. Vamos voltar aqui no passado para ver o que aconteceu num cenário similar ao que a gente está passando aqui no gráfico semanal. Voltando aqui para 2018, notem o que acontece. O preço sobe, rompe a linha branca, né? Mesmo caso lá, linha branca por baixo, linha amarela por cima, né? Rompe a linha branca, sobe até a linha amarela, como vocês estão vendo aqui. O que acontece a partir do momento que encontra a resistência da linha amarela? Desaba e vai para um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, olha como foi uma armadilha, né? Você fica todo animado com o rompimento do EMA 21, só que, na verdade, na hora que bate no MA20, desaba. Mais para frente, vocês encontram aqui, já em 2019, a mesma situação. Olha aqui, cai para baixo das duas linhas, como a gente estava nesse momento, rompe o EMA21, a linha branca, mas quando encontra a linha amarela, o MA20, não consegue rompê-la e vai encontrar um fundo abaixo do fundo anterior. Armadilha novamente. Já aqui em 2020, no início, né, no meio da crise ali, foi diferente. Notem, o preço sobe, ele rompe a linha branca e rompe com tudo a linha amarela. Consegue superar a resistência da linha amarela. E aí, ninguém segura. Foi aí que o touro ficou maluco, né? O preço disparou direto, sem voltar para baixo dessas duas linhas. Só voltou agora nessa queda, né? Foi quando perdeu aqui a linha amarela que o preço
caiu lá para o fundo do poço nos 29 mil dólares. E agora a gente rompeu a linha branca e vai provavelmente buscar a linha amarela lá nos 44.600 nesse momento, tá? 44.600. Portanto, respondendo para vocês, até onde essa alta que está acontecendo pode ir sem muita dificuldade, segundo o gráfico semanal? 44.600 dólares, tá? E aqui ela vai encontrar essa resistência que faz toda a diferença na reversão de tendência do gráfico semanal. Romper essa linha amarela indicaria sim, confirmaria no caso, uma reversão de tendência, enquanto que falhar em superar essa resistência historicamente leva a uma queda abaixo do fundo anterior, portanto abaixo da região dos 30 mil dólares. Falando um pouquinho da Ethereum que eu trouxe para vocês recentemente, notem que a gente tem uma linha de tendência na cor amarela aqui, com 3 toques que aconteceram, né? O primeiro toque em março de 2020, no auge da crise, o segundo toque aqui em novembro de 2020 e depois o último toque foi agora, né, em julho de 2021. E toda vez que a gente teve esse toque, o preço disparou na sequência, tá? Não foi diferente nesse momento, como vocês podem perceber. Esse toque formou aqui o segundo toque do nosso fundo duplo. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, quando a gente forma um fundo duplo e confirma ele, né, um rompimento aqui do topo, da cabeça desse gráfico, a tendência é subir essa altura amarela, que é a mesma altura amarela que a gente tem aqui, né, que vai do fundo duplo até a cabeça. Então, subiria aqui até os 2.900 dólares. E olha o que a gente está tendo hoje, a confirmação, ou seja, fazendo aqui essa resistência, esta linha branca do topo, como suporte. A Ethereum fez justamente isso, ela voltou aqui nessa região dos 2.300 dólares e a partir daí subiu, está agora em 2.450. Fechando o dia assim, confirma, portanto, esse gráfico, né, esse fundo duplo, e a tendência é buscar os 2.900 dólares aqui no topo. E olha que interessante, esse topo, né, que é a próxima resistência, 2.900, é o mesmo topo que segurou o preço nessas 3 oportunidades aqui atrás, né, no início de junho e no final, aqui para meados de maio de 2021. Então, olhem como o preço ficou preso aqui 3 vezes, né? 1, 2, 3. E aí, se isso acontecer, né, se esse preço realmente subir dessa região que está agora até os 2.900, será o 4º teste nessa resistência aqui. E para acompanhar mais de perto essas análises com suporte total da Criptomaníacos, você vira assinante, você se torna um criptomaníaco VIP. Basta entrar aqui na descrição, clicar no nosso site e escolher o seu plano. Plano básico, plano premium, tá tudo explicado no nosso site. Estamos te esperando por lá. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.